Declare isso, reconheça. E poder falar. Oh, você pode continuar declarando. Golias pode vir, maior que está em mim, e a vitória é certa. Contigo, Senhor, perto quero estar e me humilhar, te contemplando, Senhor. Golias pode vir, maior que está em mim, e a vitória é certa. Contigo, Senhor, e a vitória é certa. Contigo, Senhor. Só avançar um pouquinho mais à frente que você vai achar. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 20. Amém? Ficou um pouquinho mais difícil achar, né? Mas vamos lá. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 20. Olha que coisa interessante. Diz assim: ora, numa casa grande, não há somente vasos de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Se eu entendo que eu preciso ser cheio, eu posso entender também que eu sou um recipiente, amém? Estão me acompanhando aqui? A Bíblia nos compara a vasos, né, e vasos de barro. Só que nessa casa, nesse local onde o vaso é colocado, eu entendo que é a presença de Deus, eu entendo que é um local onde Deus habita. E nós, nesse local onde Deus habita, nós não podemos ser apenas qualquer tipo de vaso. Porque numa casa grande, onde o texto fala, o texto diz que pode existir vasos de ouro, vasos de prata, vasos de bronze, vasos de todos os tipos e de jeitos. Só que alguns especificamente são destinados para serem de honra, e outros especificamente para ser de desonra. Ora, o que significa você ter um vaso de honra na tua casa? Se alguém aqui já teve o prazer, o privilégio de entrar num local, numa mansão, num palácio, talvez você visitou Petrópolis ou outro local que tenha uma casa assim muito grande, que remete muito aos períodos coloniais do Brasil, você vai perceber que existem ambientes específicos onde tem um vaso. E normalmente aquele vaso ali é um vaso muito precioso e muito valioso. Por quê? Porque aquela pessoa, o dono daquela casa, ele quer expor aquele objeto no local de honra da sua casa, talvez simplesmente pela questão de ostentar algo. Isso é muito comum. Eu lembro que eu trabalhei uma vez no gabinete de um dos maiores almirantes da Marinha, e no gabinete dele eu vi que tinha um vaso específico colocado num local à parte. E eu lembro que eu cheguei perto ali, mexi, e alguém chegou para mim e falou: cuidado com isso aí, rapaz, tu não tem noção do valor desse vaso. Eu falei: então vou passar bem longe daqui, que eu não quero ter que ficar pagando meses e meses um negócio que acidentalmente eu venha quebrar. Mas a verdade estava no local de honra. Mas o que seria também um vaso de desonra? Existem muitos tipos. A minha versão, ela não diz vaso, ela diz utensílio, mas a maioria das versões diz vaso. Eu entendo que existem alguns utensílios que são para você colocar coisas que são impuras, coisas que não são agradáveis. Existe, por exemplo, na casa de muitas pessoas, aquele balde que é para pegar, quando você vai limpar o chão, você vai pegar aquela água suja, você vai torcer aquela água suja naquele balde, você vai pegar aquela água e jogar fora. Qual é a serventia desse balde? Ou poderia ser esse tipo de vaso, esse tipo de utensílio? É uma serventia de desonra, porque ninguém gostaria de receber algo que seja impuro, sujeira, imundície. Quantos aqui lembram a época dos pinicos? Por mais engraçado que seja, hoje não se usa muito isso, creio eu que não. Mas eu lembro que quando eu era criança eu usava isso. Esse tipo de utensílio pode ser considerado um vaso de desonra, algo que é colocado coisas impuras, coisas imundas.
mas que nessa noite eu e você sejamos encontrados como vaso de ouro puro na presença do nosso Deus. Vaso esse que Deus ele vai encher daquilo que é mais precioso. E o que é mais precioso nas nossas vidas, irmãos? É a presença do nosso Deus. Amém? Vocês estão me acompanhando? Só que mas para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos ser um vaso de honra e não um vaso de desonra. E não é de qualquer maneira. A Bíblia fala que para você ser cheio do Espírito Santo, não pode ser algo de qualquer maneira. Se você está ligado comigo aqui, você vai entender. Tem um versículo, ou melhor, tem um texto bíblico que eu gosto muito. Eu prego todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trabalhar esse tema, eu prego sobre esse texto, que é a parábola do filho do rei, o casamento, as bodas do filho do rei. A Bíblia diz que foram convidados as pessoas que eram dignas de estar ali, ou melhor, desculpe, foram convidados, os convidados para estar naquela festa, porém os convidados não foram encontrados dignos. O pai do noivo, ele fica muito triste e pede para os seus servos irem por todos os cantos, chamar as pessoas para estar na festa do seu filho, porque o maior prazer daquele pai era ver a sua casa cheia e o seu filho, as bodas do seu filho, as pessoas se alegrando e se regozijando ali naquele local. De modo que ele pediu para que os seus servos chamassem as pessoas que estavam, talvez nas ruas, nas esquinas, ou seja, todas aquelas pessoas que foram chamadas, elas entraram naquela casa. A Bíblia fala que aquele local estava cheio, e o dono da festa, o pai do noivo, ele estava andando por aquela festa, e muito alegre, né, vendo que, poxa, todo mundo está se alegrando no casamento do meu filho, e de repente eu acredito que saltou aos olhos dele uma pessoa que era diferenciada. Que pessoa era essa, Minos Felipe? Uma pessoa sem vestes nupciais. O que acontece? Nós vamos entender pela história, pela cultura judaica, que se você é um anfitrião e você convida uma pessoa para uma festa, é necessário que aquela pessoa tivesse e entrar naquela festa com vestes nupciais. Era uma veste específica para uma ocasião específica. Hoje mesmo nós estávamos tratando na classe dos jovens o decoro, o tipo de roupa específica para cada situação. Por exemplo, eu não vou me apresentar diante de um juiz de qualquer maneira. Eu não vou apresentar diante do meu comandante de qualquer maneira. Você pode ouvir a história de José. José estava preso na masmorra, de repente ele foi convidado a estar à presença do rei. A primeira coisa que fazem com ele é cortar o cabelo, colocar uma nova veste, colocar um anel no seu dedo, ungiram sua cabeça com água, deram um banho nele, para que ele pudesse se apresentar diante do rei. Todavia, existem locais específicos que você pode entrar, talvez, de qualquer maneira, mas aqui, nesse texto específico, nesse texto que eu acabei de citar, não era um local qualquer. Esse lugar que você está, meu irmão, não é um lugar qualquer. É um local onde o povo de Deus se reúne, onde os príncipes e as princesas do rei se reúnem. E onde aqui nós cultuamos aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a majestade, porque ele é digno. E nós não estamos aqui apenas cumprindo um compromisso religioso. Nós estamos aqui porque nós entendemos que aqui ainda é um local de milagres. E por que eu falo ainda? Porque um dia, assim como nós cantamos nessa canção, nós todos que estamos aqui seremos arrebatados, e esse local aqui será apenas mais um local, mas enquanto a igreja estiver aqui, esse local ainda será chamado de casa de oração, onde os olhos e os ouvidos do Senhor estarão atentos a toda oração que é feita nesse local. Ou seja, quando você sair da sua casa, quando você colocar no seu coração de vir para a casa de Deus, não pense que você está indo para um local qualquer, você está indo para um local onde é uma atmosfera de milagres, onde a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Eu não sei se você já leu a palavra de Deus, mas eu entendo que aonde a presença de Deus está, milagres acontecem, pessoas são libertas, vidas são curadas, vidas são transformadas, pessoas são abençoadas. Mas para isso você tem que ter uma fé e entender que esse local onde nós estamos é um local diferenciado, e aquele que está aqui, que os nossos olhos humanos não podem contemplar, mas que pela fé nós podemos entender que ele está aqui, basta apenas você tocar na orla do manto dele que você vai ser curado. Amém? E aquele irmão, ou melhor, aquele homem, ele ousou entrar naquela festa de qualquer maneira. E o costume diz que se você é um anfitrião, você convida uma pessoa, eu estou aqui, Rômulo, eu vou te convidar para a minha festa. Só que é o seguinte, o Rômulo, ele não tem as vestes apropriadas para entrar na minha festa. O costume dizia que eu, como anfitrião, tinha que prover para ele as roupas, as vestes nupciais. Então eu imagino, aí já é uma imaginação minha, que as pessoas ao entrar naquela festa, imagino que o dono
de repente, ele colocou alguém, talvez para fazer uma logística e entender quem tinha vestes ou não tinha vestes. E aquelas pessoas que não tinham, meu filho, seja bem-vindo à festa, toma aqui sua veste nupcial, pode entrar. O problema é que teve um homem que achou que poderia entrar lá de qualquer maneira. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é de qualquer maneira. Existe um método, existe uma forma, e a forma é a palavra de Deus. A forma não é o que uma pessoa no YouTube diz para mim, um influenciador A, B diz da forma como eu devo adorar, que infelizmente muitos daqueles que antigamente eram referências na adoração, hoje são referências naquilo que não se deve fazer. E a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas se cercar-se-ão de mestres. Por quê? A doutrina, a palavra já não seria tão agradável aos ouvidos. E hoje, nesse tempo que nós vivemos hoje, nós já podemos ver isso acontecer notoriamente. Pessoas que preferem estabelecer uma doutrina de cultuar a Deus da sua própria casa, dizendo porque a igreja me feriu, porque o pastor fez isso, porque o meu líder fez aquilo, e preferem estar nas suas casas cultuando a Deus da maneira que eles acham que deve ser cultuado. Meu irmão, não entre nesse engano, não é da minha, não é da sua e não é da nossa maneira, é em conformidade com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o único método, o único meio que nós temos de saber qual caminho nós estamos indo. Isso é muito sério. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso que um homem cheio da presença de Deus, uma mulher cheia da presença de Deus, que anda em conformidade com a palavra, no momento que ela está andando, se nós entendermos de maneira espiritual, é como a escuridão das trevas fossem clareada pela luz que é a palavra, e aquelas pessoas que estão à nossa volta conseguem e passam a enxergar o caminho. É por isso que a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz para iluminar o mundo. Você, quando entrar na sua casa, você, quando entrar na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, seja lá onde quer que você entre, a sua atitude, o seu procedimento, em conformidade com a palavra de Deus, ilumina aquele caminho e as pessoas começam a entender qual é o caminho certo. Isso é muito lindo, é muito profundo. E se você não está vivendo ainda o que a palavra diz, eu te convido, em nome do Senhor Jesus, a você começar a viver, porque é magnífico, é poderoso, em nome do Senhor Jesus. Engraçado que aquele homem achou que poderia estar de qualquer maneira naquele local, e de repente o dono da festa enxerga aquele homem. Meu filho, como que você entra aqui sem vestes nupciais? E o destino daquele homem foi muito triste, porque ele foi lançado para fora daquela festa, e a Bíblia fala que houve choro e ranger de dentes. Ou seja, não é da minha forma e não é da sua forma. Existe o método de Jesus, existe a forma de Jesus, que nós temos que nos submeter a palavra de Deus. Amém, irmãos? E vamos lá, engraçado, rapidinho, já fico com a boca seca. Recentemente no meu trabalho, um amigo meu, ele chegou para mim, eu não sei que ousadia daquele rapaz de falar aquilo, depois eu fui entender, ele virou para mim e falou assim: bebe da água da tua fonte. Eu falei, é o quê? Porque eu conheço a palavra, bebe da água da tua fonte é aquele negócio de você que é casado só com a tua esposa. Aí eu falei, caramba, de onde que esse cara tirou isso? Aí ele virou para mim e falou, bebe da água da tua fonte. Aí eu falei, beleza, depois a gente vai conversar isso aí, não gostei disso não. Aí depois eu fiquei angustiado com aquilo na minha cabeça, eu fiquei atormentado ali, eu falei, não é possível, não estou dando mau testemunho, sou fiel a Deus primeiramente, depois a minha esposa, por que esse cara está falando para beber da minha própria fonte? Será que alguém falou alguma coisa de mim para ele? Eu não sei, porque se tem uma coisa, irmão, não sei você, eu me importo muito é o que dizem a meu respeito. Porque tem muita gente que diz assim, eu não me importo não, vão falar, falem mal, falem bem, mas falem de mim. Não se contente se alguém estiver falando mal a seu respeito, porque você carrega a imagem e a semelhança do nosso Deus. Ou seja, se estão falando mal de você, você teoricamente está dando um mau testemunho, isso é muito ruim. Você perde autoridade, eu não gosto de que as pessoas falem mal de mim, então eu procurei logo entender o que estava acontecendo. Ele falou, Felipe, não é apenas debaixo daquele texto que você está achando lá em Provérbios, que fala beber apenas da tua fonte. Você lembra da mulher samaritana? Lembro, cara, mas vai me falando aí. Ele me disse assim, a mulher samaritana, ela foi até o poço do seu pai Jacó. Jesus, ele chega até aquela mulher e pede a água daquele poço. A mulher entra num debate com Jesus e fala, como você, sendo judeu, pode me pedir de beber, eu que sou mulher samaritana? Porque segundo a história, os judeus não se davam com os samaritanos, então era algo muito complexo, algo muito difícil aquele relacionamento. Jesus, ele diz assim, fala, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água,
Você que pediria e eu te daria água viva. A gente começou a conversar ali, Deus começou a ministrar um negócio no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Porque especificamente aquela mulher disse que aquele poço ali é dela? Primeiro ponto, esse poço aqui é do nosso pai Jacó. Ela entendia que aquele poço ali talvez era deles por herança. E Jesus, ele chega ali para pedir daquela água. Jesus fala, se você soubesse quem está pedindo essa água aí, você que pediria a água que eu tenho e você nunca mais tornaria a ter sede. Ou seja, eu faço essa pergunta, eu convido você a pensar de uma outra perspectiva. De que água você tem bebido? Será que é desse poço que quando nós bebemos, eu particularmente estou cheio de sede agora, ó. Saciou minha sede momentaneamente. Será que nós estamos bebendo de coisas que saciam a nossa sede momentaneamente? Quais são os vazios que existem na vida de uma mulher? Ou melhor, quais são os vazios que existem na vida de um ser humano? Muitos, e eu trabalhando no meio da juventude, eu percebo que a maior parte, a maior demanda é questão sentimental. Porque é um momento da vida, eu falo aqui para a juventude, fica firme, suporta o jugo da mocidade, existe um momento certo, há tempo para todas as coisas. Mas de repente para um jovem, o maior vazio que tem nele nesse exato momento é talvez a questão sentimental, talvez por um pai de família hoje, por uma mãe de família, seja outra coisa. A verdade é, o que a gente tem enchido nós mesmos, o que nós temos bebido? Será que são de coisas que nós vamos beber e vamos tornar a ter sede? Porque, irmão, se você tem uma necessidade, desculpe aqui, se você tem uma necessidade sexual, eu te digo que você vai sair daqui, você vai ter uma relação sexual, aquilo ali não vai suprir a tua vida. Isso não vai acabar com os teus problemas. Se tem pessoas aqui que estão precisando de emprego, e Deus ele quer dar, Deus ele tem muitas coisas boas para nos dar, porque ele se importa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o emprego não vai ser o que vai salvar a tua vida, não. Um namoro não vai salvar a tua vida, um casamento não vai salvar a tua vida, uma porta de emprego, as drogas não é o local que você tem que se lançar para preencher um vazio. De repente, naquele momento ali, há um momento de alegria, mas depois é pura perda. E eu te refaço essa pergunta, do que você tem bebido? Qual é a tua fonte? Deixa eu dizer uma coisa, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele exista e que é galardoador dos que buscam. O que significa isso? Esse versículo, uma vez, ele entrou na minha mente, eu fiquei doido com isso, eu falei, Senhor, como que é possível uma pessoa se aproximar de Ti e não acreditar que o Senhor existe? Eu entendo que aquelas pessoas que se aproximam de Deus, sem acreditar que Ele exista, são aquelas pessoas que se aproximam por causa do movimento. Eu gosto da igreja, eu gosto das pessoas, eu gosto da comunhão, eu gosto do momento lá da célula, é muito legal. Mas é necessário que aqueles que se aproximam, vocês que estão aqui nessa noite, vocês que se aproximam de Deus, creiam que Ele exista e que Ele é galardoador dos que o buscam. Por quê? Porque eu sei que no momento que eu me aproximo de Deus e eu começo a beber daquilo que Ele tem a me dar, meu irmão, oh Deus, é algo inexplicável, é aquilo que vai preencher a minha alma, porque não sei se você sabe, existe um vazio no teu coração, um buraco, algo que é exatamente do tamanho de Deus, exatamente. As pessoas, elas foram se perdendo no decorrer da história. Muitos começaram a adorar o sol, muitos começaram a adorar a lua, muitos começaram a adorar as estrelas, os animais, a natureza, porque o ser humano, ele tem essa necessidade empírica dentro da sua alma de adorar, e quando um homem não sabe o que é para adorar, ele adora qualquer coisa. É por isso que essa confusão que está aí hoje. Só que nós aqui adoramos o único Deus poderoso, aquele que é realmente o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Você não está aqui clamando a um Deus que assim como a Bíblia fala, que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Ele está te vendo, Ele está te ouvindo, Ele quer falar contigo, Ele se importa, Ele é um Deus pessoal, Ele é uma pessoa que quer se relacionar contigo. Amém? E eu quero resumir essa palavra. Ministro Felipe, por que ser cheio do Espírito Santo? Eu entendo que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo por dois motivos. Além, primeiramente, de nós entendermos que nós somos um vaso e que precisamos ser um vaso de honra para que a presença de Deus e não coisas imundas sejam colocadas em nossa vida, nós precisamos entender primeiramente isso. E depois que nós entendemos isso, eu falo, caramba, por que eu preciso disso? A Bíblia fala sobre 10 mandamentos, que mais à frente você percebe que ele se resume em 2. Quais são os 2? Alguém pode me dizer? Amar o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo.
Interessante que Jesus, ele pega esse segundo versículo e dá uma modificada. Ele fala assim: ama como eu vos amei. Mano, aí fica difícil. Porque amar um outro como eu me amo, de repente eu nem me amo tanto assim, então fica até mais fácil amar a pessoa na medida que eu me amo. E tem gente que nem se ama e começa a não amar ninguém, aquela bagunça. Mas quando Jesus fala que eu tenho que amar o meu próximo como ele nos amou, aí ele colocou essa sarrafo lá em cima, ele colocou o nível inalcançável. Interessante que a vida de santidade também é algo parecido com isso, é uma parada inalcançável. Porque a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia fala que é de fé em fé e de glória em glória. A Bíblia fala que porque nós precisamos continuar todos os dias no processo de santificação que só será terminado e alcançado o êxito final na glorificação. Ou seja, se você acha que você é o santo dos santos, é muito provável que daqui a pouco você venha a morrer. Porque você só vai alcançar um nível extremo de santidade, a glorificação, ou quando Jesus voltar, como nós cantamos aqui nessa noite, ou quando naturalmente viermos a falecer. E aí que todo mundo vai alcançar a estatura de varão perfeito. Mas enquanto isso não acontece, meu irmão, nós precisamos dia após dia nos encher. Foi pregado aqui, se eu não me engano, domingo passado, domingo retrasado, sobre o azeite ali que estava sendo derramado na vasilha daquela moça, e a Bíblia fala que o azeite cessou porque não tinha mais aonde ser despejado. Ou seja, se houvesse vasilha suficiente, é uma fonte a jorrar para a eternidade, não tem limite. A Bíblia sempre usa o exemplo que o Espírito Santo é um oceano, que você pode se lançar na presença dele, com águas pelas canelas, pelos pés, pelo joelho, mas existem águas mais profundas, e somente quem vive nas águas mais profundas pode experimentar e ser usado de uma maneira mais profunda. Isso é simples e é matemático. Ou seja, você já ouviu a história de grandes evangelistas, você já ouviu a história de Billy Graham, do reverendo Martin Luther King, você já ouviu a história de John Wesley. O que esses homens tinham diferente de nós? Deixa eu te dizer uma coisa, absolutamente nada. Talvez algo assim que ele pudesse ter indiferença conosco, era uma intimidade mais profunda com o Espírito de Deus. O próprio John Wesley falava assim: eu me ponho em chamas e o povo vem me ver queimar. Quantos aqui tem se colocado em chamas? Porque eu não sei você, tem uma das coisas que eu mais peço a Deus, eu não posso conceber a possibilidade de eu sentar com um jovem para aconselhar ele, e eu falar algo que vem apenas de mim. Se não for através da palavra, eu não quero falar, eu prefiro não falar nada. Então eu peço, Senhor, me mostra, Pai, eu preciso. Muitas das vezes as demandas vêm e são situações terríveis, situações que vocês nem imaginam, e todo mundo aqui tem uma situação específica na própria vida. Imagina você ir para uma pessoa, confessar, falar do seu problema, e aquela pessoa não ter nada para falar para você. Meu Deus, líderes que estão aqui nessa noite, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque Deus está confiando vidas a nós, e pessoas vêm, estão esperando de mim, estão esperando de você, uma palavra rema. Não é uma palavra que vem apenas do teu conhecimento, porque eu já estudei a palavra de Deus, já li a Bíblia toda, fiz teologia, atualmente estou fazendo uma pós-graduação, eu poderia te explicar de ponta a ponta tudo, do pouco que eu sei, e isso não ia te convencer de nada. Não ia te convencer de nada, porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que se você pegar ela para ler, ela pode transformar a sua vida, e o meu conhecimento não vai servir de nada. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu gosto muito do ministério de louvor, faço parte, eu gosto muito de ministrar a palavra, eu amo isso aqui, eu sinto que eu nasci para isso, mas existe uma coisa muito interessante chamada unção. Você sabe o que significa a palavra unção? Se você não sabe, deixa eu te dizer, unção é a capacitação para uma obra específica. O que significa unção? Quando Deus, ele ungia, ou melhor, quando o profeta, mandado por Deus ungia uma pessoa, o simbolismo daquele ato ali é de que a presença de Deus estava sendo derramada sobre a vida daquela pessoa, e ela estava sendo capacitada a cumprir algo. Ou seja, você vai ver em Atos capítulo 1, que Jesus ele fala para os apóstolos assim: permanecei-vos em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Em Atos capítulo 2, você vê o cumprimento dessa palavra, que já era uma promessa de Joel, que se cumpre em Atos capítulo 2. O que Jesus está querendo dizer para aqueles discípulos? Vocês não vão conseguir ser minhas testemunhas, sem que do ante vocês sejam revestidos de poder. Por que Jesus está falando isso? É possível
um baterista vir nesse instrumento aqui, cheio de técnica, sabe pra caramba, toca muito, tecladista, guitarrista, e ele vai tocar o seu coração, você vai falar, caramba, esse cara aí, ele é bom, você vai ficar impressionado. A música, ele tem esse poder de emocionar as pessoas. Você pode ouvir uma música, que a música tocar o teu coração, mas deixa eu dizer uma coisa, uma música por si só, ela não pode transformar a sua vida, mas assim como Davi pegava aquela harpa, cheio da unção de Deus, na medida que ele tocava aquela harpa, virtude saía daquilo ali, daquele momento de adoração, e Saul, ele era liberto daquele espírito imundo. Ou seja, uma música bem tocada, uma palavra bem proferida, ela pode até tocar a tua alma, mas uma música bem tocada, uma palavra bem proferida, cheia da unção, tem poder de transformar vidas. Eu me converti através de uma palavra. Muitos aqui podem talvez dar testemunho de que se converteram no louvor. Nossa, naquele momento ali eu senti a presença de Deus tão forte, e Deus, ele habita no meio dos louvores, Deus, ele habita na adoração. Então eu acredito muito seriamente que se você estiver se entregando a Deus, Deus, ele pode te visitar, e naquele momento ele pode te transformar, e você levantar suas mãos, você entregar sua vida para Jesus, sua vida nunca mais será a mesma. Eu lembro que quando eu estava no retiro de carnaval, eu pedindo a Deus, mais ou menos baseado nessa proposta de palavra, eu falei, Senhor, eu preciso ministrar uma palavra para essa juventude, eu sou o preletor dessa noite, e eu preciso que o Senhor me mostre o caminho. Eu ali sentado, um pouco afastado do onde o pessoal estava brincando, eu coloquei meu fone de ouvido, coloquei um louvor, comecei a meditar na palavra, e na medida que eu meditava, na medida que eu orava, Deus, ele ia tocando no meu coração, Deus, ele ia me enchendo, eu comecei a chorar, e Deus começou a falar claramente no meu coração, e ele me disse, Felipe, a principal coisa que uma pessoa precisa, ou melhor, o principal motivo de eu encher uma pessoa com o meu Espírito Santo, é para que essa pessoa permaneça salva. Eu falei, mas meu Deus, como assim? É possível uma pessoa ser salva sem o Espírito Santo? Calma lá, vamos trabalhar com as exceções. Não, porque aquele cara que morreu com Jesus, ao lado de Jesus na cruz, aquele cara não foi batizado nas águas, aquele cara não foi batizado no Espírito Santo, ele não virou um líder de célula, ele não fez nada, ele apenas reconheceu Jesus como Senhor. Glória a Deus, ele foi salvo, mas essa é a exceção. Qual é a regra? Assim como Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos chega para Jesus, Senhor, como que eu posso herdar a salvação? Me fala, Deus, Senhor, eu preciso saber. Jesus fala para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos, eu acho que aquela palavra entra no coração dele ali com uma angústia, uma dúvida, que ele chega, ele fala a coisa mais, assim, mais burra possível, talvez, se seja a palavra. Ele fala, Senhor, como eu, sendo velho, eu posso voltar para dentro da minha mãe e nascer uma segunda vez? Aí Jesus, ele deve ter ficado chateado com Nicodemos, porque ele era um cara que era um fariseu, doutor da lei, era um cara que sabia muito a palavra. Ele fala, Nicodemos, quem não nascer da água, arrependimento de pecado. Você precisa passar pelas águas do batismo. Você precisa reconhecer Jesus. Primeiramente, você precisa reconhecer que você é um pecador. Depois que você reconhece que é pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados. E qual é o sacramento que nós utilizamos por Jesus Cristo para confirmar esse arrependimento? É o batismo. Só que Jesus, ele não para por aí. Ele fala que quem não nascer da água e do Espírito, de modo nenhum herdará o reino dos céus. Ou seja, quantos aqui podem dizer que conhecem uma pessoa que já esteve no nosso meio, já provou do que Deus, ele se manifestou em nosso meio, e de repente, por uma adversidade, por uma angústia, por um momento de dificuldade, aquela pessoa, ela se vira contra o Senhor, abandona a fé e vai viver uma vida à mercê de si mesmo? Eu conheço um montão, inclusive um montão que já passou por esse altar aqui. Aí eu fico me perguntando, o que será que fez com que essa pessoa, além da sua espontânea vontade, tomar essa decisão? Eu imagino que ela não vivia uma vida cheia do Espírito Santo, porque é impossível uma pessoa que vive uma comunhão íntima com o Espírito Santo, virar as costas para o Senhor. É impossível. Pastor Heraldo ali é meu mestre. Se eu estiver errado, pastor, me chama no canto depois lá e me dá uma tolda, por favor. Eu acho que é impossível uma pessoa que vive a intimidade plena com o Espírito Santo, que busca o Senhor, que é usado pelo Senhor, e simplesmente ela, estou bem aqui, sendo cheio do Espírito Santo, não quero mais não, vou embora. É um processo, até ela tomar essa decisão, você pode ter certeza que foi ali no conta-gota, sabe, poxa, hoje eu li 4 capítulos, mas amanhã eu vou ler só 3, aí depois eu vou ler só 2, depois eu vou ler só 1,
Aí depois, eu já sei a Bíblia, já li a Bíblia toda, não preciso mais ler. Você que orava todos os dias, já não passa a orar mais, porque de repente um momento de dificuldade trouxe uma situação específica que fez a sua fé ser abalada. Mas a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para quando chegar o dia mau, permanecer inabalável. Ou seja, existem muitas pessoas que estão caminhando, e isso é muito sério. Tem muitas pessoas que estão caminhando uma vida cristã, estão indo para a batalha e estão altamente despreparados. Não estão cheios do Espírito Santo, não estão com a armadura, revestidos da armadura. Qualquer ataque do inimigo, meu irmão, você vai cair. Não tem como. Saia daqui nessa noite com esse pensamento, que você precisa sair daqui nessa noite, armados até os dentes, protegido, cheio do Espírito Santo, revestido, para que você, quando acontecer o dia mau, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, vai acontecer, e acredito que já aconteceu dias maus para muitas pessoas. Eu lembro um dos piores dias da minha vida, foi quando eu cheguei na casa da minha mãe me ligou, falando: Felipe, vem aqui em casa que eu preciso falar algo contigo. Eu cheguei na casa da minha mãe, ela sentada, com um copo de cerveja, um cigarro na mão, um ambiente escuro, um ambiente hostil, um espírito de morte pairando sobre aquele lugar. O meu coração já se angustia. Ela fala: Felipe, eu recebi um diagnóstico e o médico disse que eu tenho de 2 a 5 anos de vida. Meu Deus, olha o dia mal aí. Imagina uma pessoa sem o Espírito Santo, sem a intimidade. Como que a pessoa passa por um momento desse? Não tem como. Impossível. É por isso que você vê muitas pessoas que ou tiram a própria vida, ou se lançam no mundo das drogas, ou se entregam à bebida, se entregam a ídolos, se entregam talvez a viver uma vida como um andarilho. Se você já teve a oportunidade de conversar com algum morador de rua, eles não nascem naquelas condições não, eles se tornam aquilo, e vai investigar o passado. Muitas vezes são desilusões amorosas, muitas vezes são desilusões com os pais, muitas das vezes foi a falta de um emprego, a demissão, alguma coisa acontece. Recentemente um ator da Globo se jogou do 4º andar de um hotel lá em Copacabana, se eu não me engano, no Leblon. Como que uma pessoa cheia do dinheiro, uma pessoa bonita, com fama, riqueza, ela se joga assim, para se matar? Sabe por quê? Porque deve ter acontecido algo muito sério na vida daquela pessoa. E quando nós não temos o caminho, quando nós não temos uma esperança, meu Deus, aqui está o povo de Deus que tem esperança. Não perca a esperança. Não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade, não importa as circunstâncias, aqui tem um povo que tem uma esperança. Clama a mim e responder-te-ei. É simples assim. Se de repente não é simples para você, é porque lhe falta começar a dar passos em direção a essa presença profunda. É necessário que você seja cheio. Mas, ministro, eu não sou batizado com o Espírito Santo. De repente hoje é o dia que Deus separou para você ser batizado. Eu lembro o dia que Deus separou para que Ele selasse no meu coração a marca da promessa. Foi no acampamento de carnaval. Não sei se você sabe, muitas igrejas hoje em dia não fazem mais retiro de carnaval. Nós ainda somos uma das poucas igrejas que fazem isso. Eu já fui muitas das vezes aconselhado: pô, cara, vamos fazer retiro não? Vamos fazer outra coisa, talvez um retiro de Páscoa. Eu falei: eu não vou nunca, enquanto eu for líder da juventude, eu nunca vou deixar de fazer um retiro de carnaval. Sabe por quê? A minha vida foi transformada em um retiro. A vida de muitos jovens que aqui estão foram transformados em um retiro. Ou seja, isso eu não abro mão. Então, voltando um pouquinho atrás, quando eu estava ali meditando, e Deus ele me falou isso, eu falei: é verdade, meu Deus, é verdade, Senhor. É por isso que muito se perde no meio do caminho. Porque no meio do caminho, quando há um momento de crise, se você não tem para onde recorrer, você esquece, vira as costas, vai viver a tua vida. Ou seja, das duas coisas que eu estou falando para vocês aqui, que é mais importante de você ser cheio, a primeira é ser salvo. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua vida? O que adianta? Nossa, você, poxa, é um líder de 100 células. Glória a Deus por isso. E Deus ele se preocupa com a quantidade. Eu não sei se você sabe, logo assim que Deus ele enche os discípulos ali com o Espírito Santo, logo em seguida Pedro faz uma pregação e milhares de almas são convertidas assim, ó. É simples assim. Pastor Aldo, é simples assim. Basta você dar lugar. Porque aquelas pessoas deram lugar, foram cheias, foram capacitadas para pregar. Na primeira pregação, 5.000 almas. Olha aí, é simples assim. Agora voltando para uma outra parte, que eu acho que é o segundo maior objetivo de você ser cheio do Espírito Santo,
é você ser uma testemunha de Jesus. Eu já encerro com isso. Eu lembro que uma vez eu cheguei, eu peguei uma Bíblia, dei de presente para minha mãe e falei assim: mãe, essa aqui a Bíblia é para você, leia a Bíblia, não seja como aquelas pessoas religiosas que colocam a Bíblia aberta. Aonde? Qual salmo? 91, Salmo 23, Salmo 1, sempre é um salmo ali no meio da Bíblia. Ela, não, tá bom, vou ler, tudo mais. Eu lembro que eu estava em casa, eu tive um sonho meio perturbador, né, com ela. Eu fui lá, poxa mãe, tive um sonho assim com você, não vou aprofundar nisso. Mas mãe, deixa eu fazer uma pergunta, você está lendo a Bíblia que eu te dei? Aí eu olho para cima da televisão, onde que está a Bíblia e onde que a Bíblia está aberta? Aberta no Salmo 91, lá em cima da televisão. Aí eu falei, mãe, vem cá, vamos ler aqui comigo esse salmo aqui. Eu peguei e li aquele salmo com ela. E às vezes é chato, para quem tem um parente que não é cristão, que está nessa luta aí, vem para o meu time que eu também estou nessa luta. Existem muitos familiares meus que ainda não entregaram a vida para Jesus. Mas você que se encontra nessa condição, não, a minha família já foi toda salva, Deus te abençoe, glória a Deus, eu fico muito feliz com isso. Mas acredito que a maioria aqui ainda não alcançaram essa bênção. Já peço até para o ministério de louvor, se posicionar aqui, podem vir, fica à vontade. Eu lembro que eu virei para ela e falei assim, e nessa condição, né, de você falar de Jesus para aquele parente, e às vezes é chato, torna-se cansativo, você fala a mesma coisa, e isso entrou no meu coração. Eu virei para minha mãe e falei assim, poxa mãe, e Deus me deu na hora essa ilustração. Eu falei, mãe, se eu saísse daqui agora, e fosse ali, em direção à minha casa, que eu não morava com ela, só que você sabe que ali na esquina estão pegando as pessoas, estão matando, estão fazendo alguma coisa ruim, você sabe que estão fazendo isso, o que você faria? Ela, que isso, Felipe, como que você fala algo assim? Claro que eu ia falar para você não ir, lógico, que coisa. Eu falei, beleza, mas e se ainda assim eu quisesse ir da mesma forma, eu não te ouvisse? Ela virou para mim e falou, eu trancaria a porta e deixaria você preso aqui dentro de casa. Vamos aprofundar essa brincadeira aí. Se eu ainda assim não te ouvisse, você não pudesse trancar a porta, eu quisesse ir assim mesmo. Ela falou, Felipe, eu ia falar no teu ouvido todo o tempo, eu ia gritando no teu ouvido até o último instante, a fim de que você não fosse por esse caminho. Aí eu virei para ela, falei, mãe, o evangelho é exatamente isso, que nós que conhecemos a verdade, nós sabemos qual é o rumo, né? Sabemos o final do caminho, baseado na vida das pessoas. E eu entendo que quando uma pessoa ela se converte, é como se as vendas espirituais, as vendas que estão nos olhos, elas caíssem, a pessoa olha para onde está indo, sabe o caminho que está indo e se converte. É assim que funciona a conversão. Eu falei, mãe, é por isso que eu não desisto. E é por isso que eu nunca vou desistir, porque eu sei qual é o caminho que você está indo. E assim como você não queria que eu fosse para esse caminho de morte, eu também não quero que você vá para esse caminho de morte. Então, nós devemos ser cheios do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, para ser sal e luz para a vida das pessoas. Porque na medida que você se aproximar de Deus, aí é algo fabuloso e impressionante. Deus, ele não faz acepção de pessoas para salvar. Basta você crer que Ele é Deus, você buscar ali viver uma vida em santidade, que em nome do Senhor Jesus você vai ser salvo. E a Bíblia nos garante isso. Mas para ser usado, aí a parada é mais embaixo. Para ser usado, Ele tem aqueles que são segundo o seu coração. Se você quer ser usado com poder e autoridade, se você quer, ao abrir a sua boca, Deus falar através de você, aí é um caminho de busca, é um caminho de joelho, é um caminho de aleatoriamente você subir um monte para poder orar, é um caminho de, como nós já fizemos aqui, a juventude, de passar a madrugada toda lendo a Bíblia. É um caminho de que você tem que querer, é um caminho de que você tem que renunciar muitas das vezes do seu eu e clamar, Senhor, eu quero a Tua presença, Pai, porque aí você vai ver as coisas acontecendo na tua vida, porque enquanto você for um líder, desculpa a palavra aqui, medíocre, que não lê a palavra, que não ora, que não jejua, que não busca o Espírito Santo, nada vai acontecer na tua vida. Mas no momento que você começar a clamar, Senhor, me dá unção, Senhor, Senhor, me dá estratégia, Pai, me dá a tua presença, você vai começar a pregar, você vai começar a evangelizar, as pessoas vão ser atraídas pela presença de Deus que está na tua vida, e você vai ver a multiplicação, isso vai ser natural, você vai ser líder de uma célula, 2, 10, 20, 30, 100, porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Não faça através da força do seu braço, você não vai conseguir.
Busque a presença de Deus como se não houvesse outra coisa a ser buscada, irmão. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor, vamos buscar a presença de Deus. Eu te convido nessa noite a você se desligar do que está à sua esquerda, do que está à sua direita. Se conecte com Deus, porque é Ele que vai te encher, é Ele que vai te incendiar nessa noite, é Ele que vai mudar a sua vida. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que na medida que o Espírito de Deus pairá sobre a sua vida, assim como aconteceu em Atos capítulo 2, você será purificado de todo pecado. Se houver enfermidade, essas enfermidades serão queimadas pelo poder que há no nome de Jesus. Se há espíritos, eles serão destruídos. Se há angústia, será dissipada. Se há algo ruim, algo que não provém de Deus, nessa noite será destronado pelo poder do nome de Jesus.